Saúdo a todos com a paz de Cristo. Venho falar da experiência que tive, tão logo passei a fazer parte da inovação. Antes de eu ser anunciada, eu era uma jovem muito estressada, cheia de vaidades, arrogante e via problema em tudo ao meu redor. E por causa da minha forma de ser, vivia muitos problemas na minha vida conjugal. Era muito desrespeitosa com meu marido, me achava de muito mulher e sentia-me na obrigação de ser bem tratada e cuidada por ele, porque eu me sentia muito bonita, um pedaço de mulher, e ele tinha que sujeitar as minhas faltas de respeito, porque quem perderia seria ele. Mas houve um tempo em que as coisas haviam chegado ao extremo. Quando dei à luz ao meu segundo filho, as coisas não estavam bem no meu ponto de vista e no ponto de vista da minha família também. Porque a minha família é uma família regrada na questão sobre o casamento, para a honra de uma mulher. E com isso eu comecei a sofrer, porque o meu marido não queria casar, queria apenas fazer o pedido para vivermos juntos. Mas isso na altura era um grande problema para mim. Eu queria me casar porque sentia-me desonrada e sendo eu muito mulher, não podia estar a passar por aquilo, nem aceitar aquela condição. Então, como ele não queria mesmo casar, eu acabei tendo um colapso nervoso. E a gente, por conta disso, passou a viver uma relação muito turbulenta. Por esta razão, né? E por outros problemas que a gente tinha na relação, de infidelidade, de quebra de confiança, problemas que acabaram envolvendo os familiares, tanto da parte dele como da minha parte. Houve um tempo que eu já nem falava com ninguém da família dele. Havia muitos insultos e desrespeito com as cunhadas, mãe, tias, enfim. No meio dessa confusão toda, eu acabei sendo anunciada pela Jurema. Acabei aceitando sem constrangimento nenhum. Quando eu havia começado as leituras, eu ainda não estava separada do meu marido. Tínhamos muitos problemas, sim, mas ainda estávamos juntos, apesar dos apesares. Então, quando eu comecei as leituras, em tão pouco tempo, acho eu, menos de 2 meses, uma coisa assim, comecei a sentir em mim uma pequena mudança. Estava a ficar mais mansa e as coisas no meu relacionamento começaram a ser resolvidas. De repente, o meu marido tinha aceitado se casar. E começamos logo a fazer os preparativos do casamento, assim, de uma forma instantânea. Então, logo começamos com os preparativos do casamento. Eu, na altura, resolvi deixar as leituras, porque senti que estava a me fazer mal. Eu estava a sentir que seguia 2 senhores, porque eu tinha a minha igreja, onde eu era diretora da juventude, era corista, diretora do departamento infantil. E, na verdade, não queria fazer parte de uma atividade que eu não sabia o que me esperava, né? Desde pequena, sempre tinha ido à igreja. Então, aquilo para mim é que era o certo. Essa história de plano de inovação, depois porque tenho um encontro, sabia lá eu se fosse encontro dos bruxos. Então, preferi mesmo desistir na altura. Liguei para a pessoa que me anunciou e expliquei a situação, que não podia continuar, que não acreditava nisso, né? Eu disse mesmo, havia mesmo dito para ela lá, me desculpar, eu não acredito nisso, eu tenho a minha religião, então tudo já estava para ser programado. Eu sempre estava a trabalhar em prol do casamento. Então, esse casamento que está a se marcar, que vai se realizar só agora, que estamos a fazer a marcação,
não passa de uma coincidência, não pode ser as leituras que vão me levar ao casamento. Isso não tem nada a ver com leituras, não tem nada a ver com esse plano, não tem nada a ver com essa atividade em que eu me envolvi agora. Não pode. Até porque as leituras não podem dar solução a esta questão. Só são apenas umas simples leituras. Então, eu decidi mesmo pôr um ponto final. Não quero mais fazer parte, preferi continuar no meu caminho. Ela também não insistiu e pronto. Eu prossegui com a minha vida. E quando eu deixei as leituras, acho eu que em menos de 2 semanas, no dia mesmo que eu e o meu marido programamos para ir dar a entrada dos documentos, eu sofro um assalto. Eu estava sozinha. Eu vinha na minha mãe. Acordei cedo, preparei-me, fui para nos encontrarmos então já lá na conservatória, que era para dar entrada. Mas eu sofro um assalto. Um assalto em que levaram-me, o gatuno levou-me, os documentos, a pasta onde tinha os documentos todos e os valores. Eu fiquei muito angustiada, liguei para o meu marido, mas para minha surpresa o homem estava irritado. Chamou-me nomes e pronto, acabamos tendo uma discussão tão grande que daquela vez, né, levou-nos mesmo à separação. Levou-nos mesmo, foi uma discussão tão grande, houve muitas ofensas, enfim, levou-nos mesmo à separação. Ele tinha dito que não quero casar mais, não dá, você não tem respeito, é melhor você seguir a tua vida, podes arranjar um outro companheiro, faça a tua vida, eu também vou arranjar uma nova companheira, não quero mais, e pronto, e a gente ficou assim por um tempo. Depois de pouco tempo, durante aquele tempo eu me senti desorientada. Depois de pouco tempo, eu ainda desorientada, não sabia mais o que fazer, né? Foi então que eu me lembrei daquele momento em que eu comecei a fazer as leituras, lembrei-me da paz que eu havia sentido, lembrei-me daquele momento, porque eu sempre fui uma jovem muito autoritária e me lembrei que quando eu comecei a fazer as leituras, eu comecei a sentir uma paz interior, uma calma, uma tranquilidade. E quando eu deixei, tudo voltou como era. E as coisas até ficaram piores. Então eu me lembrei deste momento e voltei a entrar em contato com a pessoa que havia me anunciado, procurando saber se eu podia recomeçar. E ela também havia dito que sim, que eu podia recomeçar com as leituras, que nunca era tarde. Mas ela tinha me dito, quando você começou, Deus estava a fazer as coisas acontecer de uma maneira tão maravilhosa para que você visse a graça dele, a glória dele. Mas uma vez que você deixou, as coisas não serão como antes, não serão como da primeira vez. As coisas não serão como da primeira vez. Você agora vai ter que trabalhar, vai ter que caminhar, vai ter que deixar ser guiada, fazer a tua caminhada com Deus, para que você receba uma resposta. E pronto, eu estava tão desorientada. A única coisa que eu me lembrava era só a paz que eu sentia no momento em que comecei as leituras, que eu perguntei para ela, tens certeza que se eu entrar nesta atividade, que se eu der tudo de mim, Deus me vai ajudar? Eu disse, eu tenho certeza absoluta que Deus te vai ajudar. Então pronto, foi aí que eu resolvi fazer parte. Comecei a fazer as leituras, comecei a fazer as interpretações, comecei a fazer as reparações na minha vida, que foi uma fase muito difícil mesmo, a fase das reparações, porque eu tinha um caráter muito compulsivo, mas graças a Deus, eu digo mesmo pelas leituras,
Eu também sentia na altura que eu tinha problema, não sei se esse é o termo exato, mas eu sentia que eu tinha problema de controlo, problema espiritual, não sabia me controlar, não sabia me concentrar. Eu, apesar de ter tantos cargos na igreja, eu ia à igreja, mas eu ia à igreja mais por vaidade. Eu ia à igreja mais porque pelos cargos que eu tinha. Eu não ia à igreja por causa de Deus, eu não ia à igreja para sentir a presença do Senhor. Eu não ia à igreja por Deus, não ia mesmo à igreja por Deus, eu ia por costume. Aquele hábito desde criança, te ensinaram a acordar, se preparar domingo, ir à igreja, adorar, prontos. Eu ia mais à igreja por isso. Mas quando eu voltei a fazer as leituras, eu comecei a sentir uma paz interior novamente em minha vida. Uma paz que foi tão bonito que mudou a minha vida por completo. Que mudou mesmo a minha vida por completo. E no meio de tudo, no meio da minha caminhada, né? Quando eu comecei a caminhar, comecei a falar com Deus. Eu comecei a ouvir alguns testemunhos. Alguns testemunhos, principalmente das pessoas que me interpretaram, que fizeram a interpretação comigo, que eu digo que, graças a Deus, eu tive pessoas muito iluminadas, pessoas que souberam me orientar muito bem e que me ajudaram também a ser a pessoa madura que hoje eu sou. Então, eu resolvi fazer um desafio com Deus. Eu resolvi falar com Deus porque eu não queria ter que outro homem conhecesse o meu corpo. Então eu falei com Deus, Deus, eu não quero outro homem. Eu sei, eu reconheço os meus erros, as minhas falhas e os meus defeitos. Eu peço perdão por isso, peço que o Senhor me ajude a ser uma pessoa melhor. Mas eu não quero conhecer outro homem. Eu não sei se é ele que o Senhor quer para mim ou não, mas eu não quero que outro homem conheça o meu corpo. Eu não quero outro homem para além dele. Ele é o pai dos meus filhos e eu quero ele. Senhor, então dá-me a oportunidade de fazer melhor. E eu comecei, pelos testemunhos que eu ouvia, eu disse, assim como o Senhor foi na vida das pessoas que fazem parte desta atividade, que têm testemunhos brilhantes sobre o Senhor, eu quero que o Senhor também seja na minha vida. Meu Deus, se realmente, eu quero fazer esse desafio, se realmente o Senhor se manifestar na minha vida dessa forma, trazer o meu marido de volta, fazer a mudança que eu preciso na minha vida, eu prometo, Senhor, que eu não largarei desta atividade. Eu não abrirei mão desta atividade. Eu viverei para esta atividade porque desse jeito eu acreditarei que o Senhor existe, que o Senhor faz parte desta atividade, que essa atividade é mesmo de Deus. Então, Senhor, eu lhe peço que o Senhor haja na minha vida, que o Senhor faça isso comigo. E pronto, depois de um tempo eu comecei a fazer as minhas... comecei, né, a fazer a minha caminhada. Comecei a fazer a minha caminhada, minhas separações. Comecei a fazer o meu caminho, andando com Deus. E quando chegou o momento em que eu menos esperava, Deus me deu a graça de ter o meu marido de volta. Eu digo hoje assim... Se eu me tivesse casado naquela altura, eu não estava pronta para manter um casamento. Eu já teria me divorciado, me separado, não sei, mas eu já estaria bem separada do meu marido num caminho sem volta. Deus fez aquilo acontecer para que eu me tornasse uma mulher madura. E quando eu tive o discernimento do que é o casamento, eu já nem queria mais casar. E eu falava para mim e para minha família, eu já sou casada, ele é o meu marido, eu já sou casada, eu já não preciso mais de casamento. Mas, no entanto, o meu marido queria o casamento. Quando a gente voltou, ele queria o casamento. Ele disse, não, Vanosa, eu quero casar porque eu quero te honrar. Eu disse, não, eu já me sinto honrada. Mas ainda assim ele queria casar. Então nós casamos. Deus trouxe o meu marido de volta para mim.
Os problemas todos que eu tinha com a família dele, ele com a minha, todos foram resolvidos durante a minha caminhada, o meu processo de reparação, durante o meu processo de interpretação, enquanto eu estava a viver aquilo tudo, Deus estava a meter cada coisa no seu devido lugar. Deus estava a meter os traços nos T's e os pontos nos I's. Por isso que eu trago essa experiência, né? Vivida por mim mesmo. Eu vi isso. Não são simplesmente leituras, não são mais simples leituras. Essas leituras têm o agir de Deus. Tem o agir de Deus. E quando eu deixei essa atividade, eu me senti tão desorientada que a única coisa que eu queria era voltar a fazer parte. E eu me arrependi por ter deixado. Eu pensei, se eu não tivesse deixado, as coisas não estariam assim. Então, hoje, não tem como eu não viver dentro desta atividade. Não tem como, porque eu fiz um desafio e Deus honrou. Deus cumpriu. Então, não tem como. Esse é o testemunho que eu trago. Essa é a minha experiência. Muito obrigada.